galera, tudo certo? Meu nome é Luísa Ferreira e hoje eu tô aqui pra gravar mais um vídeo de dicas de agronomia pra vocês. E não se esqueça de se inscrever no canal, dar em joinha aí nas minhas redes sociais. Quem fez perguntas tanto no Instagram como aqui, eu ainda não respondi. Eu falei que ia responder no vídeo, mas eu ainda não respondi, eu tô juntando elas pra fazer um vídeo pro Gregório responder as perguntas, tá bom? Então, se você tiver dúvidas, me mandem pra eu fazer o vídeo e responder pra vocês, tá? Então, esse vídeo é assim... Esses dias eu tava vendo Nerdologia, não sei se vocês conhecem aqui no YouTube. É do Átila, ele é biólogo, pesquisador. Elas fazendo a introdução do outro, né? Mas os vídeos dele são muito bons, porque tem muita coisa voltada pra biologia, que também tem muita coisa a ver com agronomia. E eu separei uma série de vídeos aqui pra vocês, que pode ser importante pra vocês verem. Eu tô com o meu computador aqui, tá? Por isso que se eu olhar pra baixo, porque eu tô vendo os nomes que eu separei. Então... ele tem as playlists lá, e daí eu fui na playlist Biologia. Então daí vocês vão, eu separei em ordem de, não de vídeo postado, mas o último vídeo, né, pros primeiros. Então, o primeiro vídeo é Esculpindo a Vida. Ele fala muito do DNA e fala também de transgênicos. Então, você que não tem muita facilidade com isso, ou não viu ainda, é bom você saber. E ele explica de um jeito muito bom, assim, muito... não fácil, mas de um jeito bem explicadinho, eu acho. Então, vocês vão conseguir entender. Somos Informação é um outro. E ele passa informações de uma geração... Então, como que a gente consegue passar, né, o ser humano consegue passar uma informação de uma geração para outra, mas não só o ser humano, né? A gente pode colocar isso também para as plantas. Então, a maioria das coisas que eu vou falar aqui é para vocês, ele vai falar de ser humano, mas pode sim dar para as plantas também. Então, é mais ou menos isso, né? Aí tem a biologia do Groot, I am Groot. E é muito bom porque ele explica tudo das plantas, sabe? Ele explica as plantas, porque o Groot é uma planta, né? Então ele explica certinho, tipo, as plantas. Então você que tem alguma dúvida, alguma coisa, provavelmente ele vai esclarecer nesse vídeo. E também tem o vídeo da Era Venenosa, que também é uma vilã do Batman. E também ele explica bastante coisas da Era Venenosa, porque se vocês viram aquele vídeo que eu fiz sobre dicas de livros, que eu falei do livro do A Vida Secreta das Plantas. Então, nesse vídeo do Groot e da Era Venenosa, ele fala bastante sobre o cheiro, sobre as reações químicas, o que a planta faz para se proteger. Então, tem bastante a ver, ele cita bastante esses dois livros nesses vídeos. Então, é bem legal ver para vocês verem. Aí tem o outro que dá na nossa personalidade. Daí ele fala de DNA, de genes, interferência ambiental. Então, a gente é o que é, não só pelos genes, né? Não só pela genética, mas pelo meio ambiente também, o ambiente que a gente tá em torno. Então ele fala isso, tipo, de gêmeos que nasceram, gêmeos idênticos, se eles ficarem separados, eles vão, né, um com uma família, outro com outra, eles vão pegar os jeitos das famílias também. Então a gente é formado não só pelo nosso gene, não só pelo genótipo, não só pelo fenótipo, mas sim pelo ambiente. Isso a gente estuda na agronomia. Que tem um triângulozinho, né? Que daí a gente fala fenótipo, que é o nosso fenotipo, nossa física. O genótipo são os nossos genes e o meio ambiente é o meio que está em torno de nós. Então ele fala isso nesse vídeo. Febre amarela, então eu vou citar o febre amarela, o ebola, o pandemia. Então esses vídeos eles falam mais dos vírus, então eles falam dos vírus para humanos, né? Mas a gente pode ver, ele cita algumas coisas de vírus para vegetais. E vocês vão saber mais ou menos como os vírus também se comportam, então isso é muito legal, muito importante. A ciência nazista, ele fala que nessa época aí, os russos, eu acho, eles não acreditavam nos genes e na evolução. Então, tipo, eles não acreditavam que isso poderia existir, sabe? E é bem legal o vídeo, vale bastante a pena assistir. Imortalidade. Então, ele fala dos organismos que sobrevivem há milhares de anos. Então, tem árvores que estão há milhares de anos na natureza
Então, ele fala desses organismos e como que eles conseguem ficar... Porque, assim, geralmente ele explica coisas de desenho, de super-heróis, tipo, como os super-heróis são imortais ou alguma coisa desse tipo. E daí ele consegue puxar isso pra nossa, vamos dizer assim, pra biologia, que é plantas, animais. Então, isso é muito legal que ele faz. Vale a pena assistir esse também. A origem da vida. Então, a origem da vida é a evolução e a origem de tudo, que ele explica, né? Então, é legal que ele fala da escrita também, que é bem massa. Aí ele fala das pandemias. Aí ele fala de vírus, bactérias. E daí ele fala que as doenças não são criadas. A AIDS não foi criada. A AIDS já estava há milhares de anos no macacos, entendeu? Então ele explica tudo isso. Então, coisas que a gente acha que são verdades, na verdade, não são verdades. Não foram criadas simplesmente. Elas já existiam. E daí a gente pegou de uma coisa e trouxe para outra. Então, né, é uma transformação ali. Aí tem como funciona a homeopatia. Isso é muito importante porque, assim, homeopatia, ela só funciona porque a gente acha que ela funciona. Então, ele explica como os remédios, eles podem influenciar na nossa vida, né? Então, às vezes, esses grupos controles que eles fazem, né? Por exemplo, vamos colocar um novo remédio no mercado. Então, vamos fazer 2 grupos, sendo que os grupos não sabem quais remédios eles estão tomando, se eles estão tomando a pílula de açúcar, né, que é o placebo, ou então se eles estão tomando o remédio de verdade, e daí a gente vai ver. Se os 2 grupos tiverem a mesma eficiência, o remédio não funciona. Se o grupo que tomou o remédio funcionar e o grupo que não tomou o remédio, tipo, 5% funcionar, aí o remédio é aprovado. Então, a homeopatia funciona do mesmo jeito. A homeopatia está na nossa cabeça, e ele explica isso muito bem no vídeo. Então, isso é importante porque as pessoas fazem homeopatia em animais e em plantas. Então, é bom vocês saberem, vocês terem uma opinião sobre isso. Daí tem um vídeo aqui que é Poderes de Regeneração do Deadpool, que é bem legal, que ele explica, ele fala sobre alguns poderes de regeneração dos animais. Isso é interessante, é legal, vale a pena se vocês não tiverem nada pra fazer. Não, tem uma assistidinha aí que ele fala das células que regeneram. Então é bom vocês começarem a ficarem cientes dessas células, né? Pra vocês, quando chegarem na aula, o professor falar e vocês não ficarem tipo, ai meu Deus, o que é isso? Então, né? Somos todos mutantes. Esse vídeo é muito bom porque nós todos somos mutantes, não é uma coisa, meu Deus, de outro mundo. Então, existe mutação, sempre vai existir, e ele explica isso no vídeo. Então, é muito bom esse vídeo. Quem veio primeiro, o ovo ou a galinha, é muito bom também, é bem legal. E ele explica quem veio primeiro, o ovo ou a galinha, e eu não vou contar vocês. Aí ele fala da genética dos X-Men, aí ele explica, voltado, claro, para os super-heróis, mas ele fala dos cromossomos, dos genes mutantes, dos genes recessivos, dominantes, aqueles azinho, azinho. Então ele explica certinho isso, é bem legal. Qual o maior parasita humano? Aí ele explica como que os parasitas funcionam. E aí vocês, né, por exemplo, que tem a lagarta. Eu lembro que quando eu fui fazer entomologia, eu queria ficar com uma lagartinha pra ver ela se transformando em borboleta. E aí eu peguei ela e aí eu coloquei ela no vasinho, tá? No negocinho, coloquei as coisas pra ela comer. E acho que de uns 2 dias, assim, ela cresceu muito. Eu falei, putz, me ferrei. Peguei a lagarta já contaminada. Por quê? Porque tem uma vespa que ela coloca os ovos dela dentro da lagarta. E daí quando os ovos dela eclodem, os filhotes dela comem a lagarta por dentro. Então, sinal que ela cresceu muito rápido é porque esses parasitas meio que, tipo, se alimenta aí, vai, come, porque daí ela come muito, daí eles têm alimento, entendeu? Então, é uma desses parasitas e ele explica isso no vídeo, é bem legal. O fungo de The Last of Us. Acho que é um jogo isso. E daí ele fala como que funcionam os fungos, porque tem fungos que eles entram, por exemplo, na cabeça das formigas e falam para elas se jogarem de um determinado lugar, coisas desse tipo. Então isso é muito interessante, os fungos são bem poderosos. Aí tem o Ebola, que é o vídeo do vírus, né, sobre Ebola. E daí ele fala sobre vírus e tal, então dá pra meio que entender.
Aí tem o vídeo que é aquilo, que é reprodução, né? Que em vez de ele falar sexo, ele fala aquilo. E aí ele explica sobre a reprodução, se vocês quiserem saber sobre reprodução, então esse vídeo. A vida extrema. A vida extrema, ele fala de organismos que precisam de vida extrema, que só sobrevivem em vida com lugares extremos, por exemplo, aquelas bactérias no geysers lá de... Ai, como que é o nome do parque? Yellowstone, que o cara descobriu que aquelas bactérias elas só conseguem sobreviver ali. Ele queria saber por que aquele parque, a água era tão colorida. Daí ele foi pesquisar e viu que são bactérias e daí elas só conseguem sobreviver ali. E outros micro-organismos também, né, que conseguem sobreviver tanto no calor extremo, tanto no frio extremo. Então ele explica certinho, isso é muito legal esse vídeo. E daí, por último, temos o vídeo de memória genética, que ele fala sobre genoma, irmãos gêmeos, clones, ambiente. E é muito legal esse vídeo porque ele mostra, por exemplo, em macacos que eles já nascem com medo de cobra. E não foi assim a mãe ou o pai que ensinou, entendeu? Então isso já tá meio que no gene. Ele explica certinho no vídeo, é bem legal. E aqui os seres humanos também, que a gente já meio que nasce com medo de cobra e aranha, a gente meio que, né, já sabe que aquele animal é meio perigoso. Mas é muito legal. Vale a pena. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Vejam os vídeos para vocês ficarem mais por dentro dessa parte de genética, de gene, de DNA, que geralmente as pessoas têm um pouco de dificuldade. Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Beijinhos. Tchau!